Pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa série de aulas sobre o coronavírus, tá? Vamos falar agora de um tema extremamente relevante e importante para a classe médica e para a população geral de uma maneira geral. Doença cardiovascular e coronavírus, tá? Então, por que a gente vai falar esse tema para vocês? Inicialmente, a gente tem visto que nos grandes trabalhos a prevalência de doença cardiovascular tem sido extremamente elevada em pacientes que desenvolvem a doença pelo coronavírus. E não só isso, pacientes que têm alguma doença cardiovascular, eles têm morrido mais do que os pacientes que não têm uma doença cardiovascular estabelecida. Por exemplo, a taxa de mortalidade geral nesse trabalho, que pegou 44.672 pacientes que foram confirmados para coronavírus em Wuhan, que foi o epicentro da doença, o que é que ele viu? Que a taxa de mortalidade geral é em torno de 2,3%. Em contraponto, os pacientes que tinham alguma doença cardiovascular, a mortalidade chegava a 10,5%, mostrando para a gente que talvez o paciente com a doença cardiovascular tenha uma predisposição a desenvolver formas mais graves da doença do coronavírus. Outro detalhe interessante que é que 25 a 50% desses pacientes tinham doenças crônicas. Doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, doença respiratória crônica, um DPOC ou um câncer associado, e esses pacientes estavam associados a um pior prognóstico intra-hospitalar, tendo taxas maiores de mortalidade. Outro trabalho interessante foi uma meta-análise de dados do Embase, do PubMed, ou seja, ele pegou alguns trabalhos que relataram a história clínica dos pacientes com coronavírus, então pegava as doenças cardiovasculares que esses pacientes tinham, então foi um total de 1.527 pacientes, e ele queria avaliar se ter ou não ter uma doença cardiometabólica estava associada ao paciente ir ou não ir para a UTI. Então esses pacientes que eram graves, uma parte ia para a UTI, uma parte não ia para a UTI. E o que é que ele achou nessa meta-análise de banco de dados? Esses pacientes que iam para a UTI eram pacientes normalmente diabéticos, então ele tinha uma taxa de diabetes de 9,7%. Esses pacientes eram hipertensos, então tinham uma taxa de hipertensão de 17,1%. E doença cardio ou cerebrovascular, mais uma vez, uma taxa extremamente alta nesses pacientes. Esses pacientes comumente evoluíam com injúria miocárdica aguda. O que seria uma injúria miocárdica aguda? Ele considerava um paciente que tinha um aumento de uma troponina. A gente vai falar um pouquinho para vocês mais adiante sobre a troponina. Nesses pacientes, a troponina foi associada a um fator de pior prognóstico junto com outros marcadores, tá? Então, esses pacientes que tinham troponina mais alta morriam mais no internamento, eram pacientes mais graves. E esses pacientes que tinham uma injúria miocárdica aguda, comparação com os pacientes que não iam para a UTI, eles eram 13 vezes mais comum de ir para a UTI do que os pacientes que não iam para a UTI quando tinham uma troponina aumentada. Então, a dúvida que paira na comunidade é por que a doença cardiovascular seria um fator de risco. Alguns trabalhos foram feitos em nível in vitro e viu que os pacientes com doença cardiovascular talvez tivessem uma maior expressão da enzima conversora da angiotensina 2. Tá? E por que isso? A gente sabe que o vírus, para entrar, isso foi feito in vitro, para adentrar na célula, ele precisa desse receptor. Então, se o paciente com doença cardiovascular, então um paciente com hipertensão ou qualquer tipo de doença cardiovascular tem uma maior expressão, na teoria esse paciente teria uma facilidade maior para esse vírus entrar e replicar. Tá? Isso também está associado à virulência do vírus, que pouco se sabe, já que é uma doença nova para todos nós. Por outro lado, a gente teria o grau de imunidade do paciente. A gente tem visto nos trabalhos que os pacientes mais idosos têm tido um pior prognóstico, é por isso que são pacientes de risco. Mas lembrar que doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, elas são muito mais comuns em pacientes com idade mais avançada. Então fica-se na dúvida se a idade seria um fator isolado ou se o paciente mais idoso, por ter mais doença cardiovascular, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, dislipidemia, seriam por isso que seriam pacientes com fator de risco. A gente não sabe muito bem, é tudo muito novo para a gente e a gente tem que ter alguns cuidados com esses pacientes. Lembrar aqui um trabalho interessante publicado que avaliava a eficácia da vacina de influenza em pacientes mais idosos. O que é que ele viu? A gente dava a vacina para o paciente mais idoso e viu que a vacina contra a influenza, ela conferia baixos títulos de proteção para os pacientes mais idosos. Talvez trazendo para a gente um conceito que o paciente mais idoso tem uma imunidade mais deprimida, então ele tem uma tendência a formar menos anticorpos como qualquer doença de uma maneira geral, tá? Então são pacientes que a gente deve ficar de olho. Com relação às complicações cardiovasculares associadas ao coronavírus, tá? Então a gente tem a infecção respiratória pelo coronavírus e essa infecção respiratória pelo coronavírus ela vai causar interações com o sistema cardiovascular, tá? Essa interação com o sistema cardiovascular ela pode tanto piorar uma doença cardiovascular que o paciente já tem. Então, por exemplo, o paciente tem a sua doença cardiovascular, tem uma doença coronariana, tem uma insuficiência cardíaca crônica,
Então, essa interação do coronavírus com a doença cardiovascular pode tornar esses doentes rapidamente instáveis e trazer esses pacientes uma demanda metabólica muito grande num paciente que já tem uma reserva cardíaca diminuída. Então, o que se acha é que esses pacientes que já têm uma doença cardiovascular pré-estabelecida morrem porque já têm uma reserva cardíaca menor. Então, é por isso que nos trabalhos, esses pacientes que desenvolvem síndrome respiratória mais severa e têm doença cardiovascular estabelecida têm morrido muito mais do que os pacientes que não têm uma doença cardiovascular estabelecida previamente. Por outro lado, advoga-se que talvez a infecção respiratória pelo coronavírus ela tenha diretamente atuação no miocárdio. Então, isso pode causar uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição da frequência cardíaca, induzir as arritmias e morte súbita. Isso, como eu falei anteriormente, estaria relacionado a uma superexpressão do receptor da angiotensina conversora da angiotensina. Então, essas citocinas pró-inflamatórias, essa resposta sistêmica exacerbada nesses pacientes, esse estado pró-inflamatório, essa tempestade de citocina, podia primariamente causar doença cardiovascular. Como eu falei mais uma vez para vocês, é tudo especulação. Então, os pacientes que têm as complicações cardiovasculares têm a sua própria doença cardiovascular estabelecida e um doente crítico, de uma maneira geral, como é o paciente grave que tem coronavírus, ele tem um sistema imune ativado, então ele tem uma resposta inflamatória muito ativada e a ativação imune vai tentar compensar essa resposta inflamatória sistêmica que o paciente tem. Esse paciente pode evoluir para choque, para uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, então ele pode ter sepse e choque séptico por um quadro viral também. Desarranjo metabólico, uma coagulopatia e imobilidade. Pacientes críticos, de uma maneira geral, estão imóveis, estão entubados, então a gente não está mexendo no paciente, então ele tem um risco maior de tromboembolismo venoso. Esses fatores de riscos todos associados traria para a gente as principais complicações cardiovasculares que foram descritas nos grandes trabalhos que falam sobre coronavírus em pacientes que têm doença cardiovascular. Então, induzindo arritmia, induzindo miocardite, induzindo síndromes coronarianas agudas, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca nova, tá? Com relação às lesões miocárdicas, a injúria cardíaca aguda, a gente viu que é muito comum nos pacientes que têm a infecção pelo coronavírus. Antes de falar sobre o coronavírus, eu vou trazer para vocês um conceito interessante. Ultimamente, a gente tem kits mais recentes de troponina ultrassensível. Então, são troponinas que detectam até níveis muito baixos de troponina. Isso trouxe um benefício adicional para o nosso paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio de um departamento de emergência. Mas trouxe um problema. Qualquer patologia que cause alguma injúria leve miocárdica aguda pode aumentar a troponina. Então, situações como uma bacteremia, uma crise hipertensiva, um choque séptico, uma sepse, 40% dos pacientes têm alteração de troponina, um TEP, um infarto de uma maneira geral e próprio coronavírus podem aumentar a troponina. E a gente tem que ter muito cuidado na avaliação desses pacientes, tá? Obviamente que valores extremamente altos sugerem muito mais um infarto de grande extensão, uma miocardite de grande extensão. Então aqui a gente não tem dúvida. Mas em outras situações a gente tem aumento discreto ou até um aumento considerável de troponina, a gente tem que pesar realmente o quão o coronavírus estaria causando esse aumento de troponina nesse paciente, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No contexto de uma síndrome respiratória aguda, qualquer infecção grave, uma hipóxia muito importante que está presente no paciente que tem o coronavírus, vai provavelmente aumentar a troponina e a gente tem que ter muito cuidado na avaliação desse aumento de troponina. O que é que a gente tem aqui nesse trabalho do Lancet? Como vocês podem ver aqui, os sintomas mais comuns, febre e tosse de dispneia, está presente. A partir do 10º dia, esse paciente começa a desenvolver sepse. A partir do 12º dia, esse paciente começa a desenvolver uma síndrome respiratória aguda. Um detalhe interessante, falando em doença cardiovascular, a partir do 14, 15 dias, ou seja, na terceira semana, é quando esse paciente começa a desenvolver uma injúria miocárdica aguda. E são esses pacientes que são mais graves, esses pacientes que morreram mais, os pacientes que desenvolveram injúria miocárdica aguda são os pacientes que morreram mais. Não só o aumento da troponina foi associado a uma maior mortalidade, aumento de dedímero, aumento de procalcitonina, aumento de DHL. Então, são pacientes extremamente inflamados, eles têm uma atividade inflamatória muito grande, uma tempestade inflamatória muito grande. E isso estaria associado provavelmente a essa injúria miocárdica aguda que esse paciente tem. Então, nesse trabalho, o que é que ele viu? Pacientes que tinham uma troponina maior que 28 foi 17%. Um detalhe interessante, dos que não sobreviveram, 46% dos pacientes tinham uma troponina elevada, contra apenas 1% dos pacientes que sobreviveram que tinham uma troponina elevada, mostrando que a troponina nesses pacientes
é um marcador de pior prognóstico, tá bom? Outro trabalho interessante, também feito em Wuhan, que foi o epicentro da doença, com 150 pacientes, o que é que ele viu? Ele pegou dados de autópsia. Desses pacientes com Covid, 68 morreram. Desses que morreram nas autópsias, o que é que foi visto? Que 53% dos pacientes morreram de insuficiência respiratória aguda pura, 33% morreram de insuficiência respiratória aguda e algum tipo de dano miocárdico. Esse dano miocárdico poderia ser alguma arritmia ventricular, algum infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda, ou uma IC nova por uma miocardite, por exemplo. 7% tinha apenas uma injúria miocárdica sozinha e 7% foi desconhecido. Então você vê aqui, juntando os dois, em torno de 40% dos pacientes tinham uma injúria miocárdica associada junto com insuficiência respiratória, mostrando a importância da troponina nesses pacientes. A gente não vai estar pedindo troponina de rotina para todos os pacientes, tá? A gente vai ponderar conforme a clínica do paciente, como eu vou falar para vocês mais adiante, mas mostrando para a gente que esses pacientes têm um pior prognóstico, mais uma vez, nesse trabalho. Continuando, falando ainda de lesão miocárdica aguda, do mesmo trabalho do Lancet que eu falei para vocês anteriormente, você pode ver que a troponina, ela ainda está, a troponina ultrassensível, ela está um pouquinho alta aqui, nos pacientes sobreviventes, tá? Aqui é o que não sobreviveu, aqui é o que sobreviveu, e ela começa a aumentar. A partir do 14º dia, ela tem um aumento exponencial. E esses pacientes morreram muito mais do que os outros pacientes. A dúvida que paira é, por que esse paciente tem uma troponina aumentada? Então, as perguntas que se ficam. Esse paciente desenvolveu um infarto tipo 1. O que seria o infarto tipo 1? É aquele paciente que já tinha uma placa aterosclerótica previamente, então já era um paciente que já era inflamado cronicamente, já tinha sua plaquinha lá de gordura, mas era um paciente, por exemplo, assintomático, já tomava suas medicações. Essa tempestade de inflamação piorou a inflamação e essa placa que estava estável, ela instabilizou. Quando uma placa aterosclerótica instabiliza, tanto uma doença aterosclerótica coronariana, um AVC, uma doença arterial periférica, a gente tem a produção de trombo, a gente tem um estado protrombótico, então a plaqueta agrega e forma trombo. E essa doença coronavírus tem visto que esses pacientes têm um estado pró-inflamatório e um estado pró-trombótico, então contribuiria para esse paciente desenvolver infarto tipo 1. O infarto tipo 1, a gente tem uma oclusão completa de uma artéria coronária e o diagnóstico seria dado por um eletrocardiograma com aumento do sub-DST, por exemplo, se fosse um infarto com supra-DST. Outra coisa é a sepse. A sepse aumenta a troponina em 40% dos pacientes, isso aqui independentemente de etiologia, se é uma sepse bacteriana, se é uma sepse viral. Outra coisa que se postula é o chamado infarto tipo 2. Diferentemente do infarto tipo 1, onde a gente tem a oclusão completa da artéria, no infarto tipo 2 a gente tem um aumento de uma demanda metabólica, certo? Num doente que já tem provavelmente uma doença ou até que não tenha. O que acontece? A gente tem uma placa lá de gordura nesse paciente e aí por uma demanda metabólica muito aumentada, esse coração não aguenta, ele quer um fluxo maior e não consegue passar. Esse paciente pode desenvolver um infarto chamado infarto tipo 2, estaria associado também ao aumento de troponina. No outro lado, uma miocardite. A gente não sabe se a miocardite seria porque o vírus ele tem um cardiotropismo, ou seja, ele iria direto no coração, ou se esse vírus produziria anticorpos, e esses anticorpos atacariam o coração, e esse paciente poderia desenvolver uma miocardite, por exemplo. E outra coisa que estaria associada também nos trabalhos seria uma cardiomiopatia do estresse, a chamada síndrome de Takotsubo. Então é uma síndrome catecolaminética, que esse paciente também quer uma demanda metabólica maior e pode causar também grandes infartos, semelhantes ao infarto tipo 1, alteração eletrocardiográfica, mas quando você faz um cateterismo nesse paciente, as coronárias são normais. Então, o aumento da troponina nesses pacientes ainda não se sabe qual é o motivo que a troponina aumenta. O que se sabe é que aumentou a troponina, esse paciente é um paciente que provavelmente tem um pior prognóstico quando você compara com os pacientes que não têm um aumento de troponina, tá? Falando um pouquinho agora de doença coronariana e coronavírus. O que é que a gente tem? Antes de chegar a falar do coronavírus, o que é que tem se visto nesses pacientes de uma maneira geral? Os pacientes que desenvolvem algum tipo de infecção, por exemplo, infecção do trato respiratório superior, por um vírus essencial respiratório, por uma influenza, por exemplo, uma pneumonia viral ou bacteriana, ou uma pneumonia que complica por sepse, esse paciente tem um risco cardiovascular aumentado desde o início da sua doença. Você pode ver aqui no gráfico, um paciente que tem uma pneumonia normal já tem um risco cardiovascular aumentado em 3 vezes. Um paciente que tem uma pneumonia com sepse, isso aqui praticamente dobra, então ele tem um risco de 6 vezes
maior, o risco cardiovascular que eu falo, um risco de desenvolver um infarto nos próximos meses ou até, quem sabe, anos. Por que eu falo anos? Você vê que a curva, ela mantém alta, mas depois de muito tempo, esse paciente ainda tem um risco cardiovascular aumentado com relação ao risco basal desse paciente. Então, esse trabalho publicado no New England é bem interessante porque fala a relação a infecções relacionadas a infarto agudo do miocárdio. Continuando, o que a gente tem com relação a isso? Uma meta-análise de 5 estudos que demonstrou uma diminuição de 36% de desfechos cardiovasculares com a vacina da influenza. Então, os pacientes que tomavam a vacina da influenza, eles diminuíram em 36% de desfecho cardiovascular. Outra meta-análise de 8 estudos demonstrou uma diminuição de 17% de infarto em pacientes que tinham acima de 65 anos ou que tomaram a vacina pneumocócica. Por que eu estou falando isso? Porque, mostrando mais uma vez que infecções por pneumonias ou infecções virais estão associadas ao aumento do risco cardiovascular. E proteger esses pacientes com a influenza anual e a vacina pneumocócica é extremamente importante para melhorar mais ainda o prognóstico dos nossos pacientes. Então, continuando, com relação à doença coronariana e coronavírus, alguns detalhes mais do especialista, mas que você deve saber também. Naquele paciente que tem coronavírus confirmado e desenvolve um infarto com supra, a gente não tem dúvida. Nesse paciente, a gente vai proceder um cateterismo de urgência, tá certo? No paciente que tem um infarto com supra de ST, você vai considerar fibrinolítico. Por quê? O pessoal na China, normalmente alguns centros na China, como Sichuan, que era uma província da China, eles só tinham uma sala de hemodinâmica, um hospital. Então, imagine 3 pacientes chegando ao mesmo tempo com supra, você coloca um paciente desse na sala, o tempo para você limpar a sala variava entre os trabalhos em torno de 3 a 6 horas. Então, esse paciente que chegava com supra também perdia tempo esperando o cateterismo, podendo ser abrir essa artéria mais precocemente. A gente sabe que quanto maior tempo a gente passa sem abrir a artéria, maior o risco desse paciente desenvolver complicações cardiovasculares, um IC, no futuro. Então, na China, eles tinham uma sala disponível, então eles consideravam fazer o fibrinolítico em praticamente todos os pacientes, exatamente por isso. O que acontece? A gente sabe que nas primeiras 3 horas, o benefício do fibrinolítico ele é muito semelhante à da angioplastia e do cateterismo. Então, se você está nas primeiras 3 horas, se o seu serviço não tiver disponível um cateterismo logo para você fazer, considere fazer fibrinolítico nesse paciente. Fiz o fibrinolítico e o paciente persiste ainda tendo sinais de não ter reperfusão pelo fibrinolítico, ou seja, a artéria não está aberta, eu vou considerar fazer uma angioplastia de resgate e aqui eu vou voltar a fazer um cateterismo de urgência. Tá certo? Nesse paciente. Um detalhe interessante que os trabalhos falam é que nesses pacientes são pacientes potencialmente graves. E por ser pacientes potencialmente graves, preferencialmente a equipe deve estar pronta para procedimentos que são geradores de aerosóis. Então, além de toda a paramentação de EPI que a gente conhece, tá? Aqui não vai usar máscara cirúrgica, você vai usar a N95 ou a PFF2, porque são pacientes que podem evoluir com parada cardiorrespiratória, são pacientes que podem evoluir com insuficiência respiratória e que você talvez precise entubar e a equipe tem que estar preparada e protegida para não ter nenhuma complicação para a sua equipe. Com relação ao infarto sem supra, tá? Com relação ao infarto sem supra é onde a gente tem a maior controvérsia. A tendência nas grandes revistas, a americana, a europeia e a brasileira, é a gente tratar conservadoramente esse paciente. Então, seria fazer o cateterismo em um segundo momento. Tratar clinicamente o paciente, o tratamento clínico é bom e serve muito para esse paciente, tá? E postergar o cateterismo para o segundo momento, quando esse paciente negativar o PCR do vírus. Então, quando esse paciente não tiver mais com infecção ativa, você poderia fazer o cateterismo num segundo momento. E quando eu vou fazer CAT de urgência nesse paciente? Se ele desenvolver sinais de instabilidade. O que é que a gente considera de sinais de instabilidade? O paciente que está evoluindo com insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, arritmias ventriculares, de uma maneira geral, tá? Então, são pacientes que a gente vai considerar fazer o cateterismo mais precocemente, ele vai para o protocolo, para o fluxo de um paciente com supra, ou aquele paciente com angina refratária. Então, o paciente está tendo dor torácica, você está lá fazendo o seu nitrato e o paciente não está respondendo, é um paciente também que você vai considerar colocar no cateterismo de urgência, você vai tratar esse paciente como ele fosse um infarto com supra. Em pacientes que têm angina estável, como o próprio nome diz, é estável, o risco de morte é muito pequeno a longo prazo, você vai adiar o CAT máximo e vai otimizar o tratamento clínico desse paciente. Algumas considerações que eu faço. Alguns relatórios sugerem que até 7% dos pacientes podem ter infarto tipo 2 ou miocardite. Então, por isso que no infarto sem supra, a gente pode observar esses pacientes.
porque a gente pode tratar conservadoramente, porque uma grande parcela dos pacientes tem um infarto tipo 2, que é aquele que é uma demanda aumentada para um coração que não aguenta, ou uma miocardite, em que costumeiramente o cateterismo pode dar normal nesse paciente, se você expôs a equipe ao risco e o cateterismo dele deu normal. Interessante, o protocolo do COVID, que foi publicado, ele não recomenda fazer, e as sociedades brasileira de cardiologia, a americana e a europeia não recomenda fazer troponina para todos os pacientes. O que é que eu vou fazer nesses pacientes? Eu vou considerar a clínica do paciente e o eletrocardiograma. Mas, Lucas, muitos pacientes estão entubados, não vão falar, a gente não vai saber. Sim, eu concordo com você. O que eu falo de clínica? Por exemplo, é um doente que estava estável, de repente começou a evoluir com instabilidade hemodinâmica, começou a ter um choque e você não está sabendo bem a etiologia desse doente. Você pode considerar fazer uma troponina. Se for uma troponina muito alta, você pode considerar que esse paciente teve um evento coronariano, um evento agudo, subjacente a essa doença do coronavírus. Fez um eletrocardiograma quando esse paciente chegou na UTI, o eletro era normal. Você repetiu o eletro desse paciente em um segundo momento, que você está suspeitando de alguma síndrome coronariana, por exemplo, mudou o padrão, opa, esse paciente tem que ficar mais de olho, vale a pena pedir troponina nesse paciente para avaliar se ele não teve um evento coronariano. Lembrar que esses pacientes de coronavírus, eles têm uma prevalência de doença cardiovascular muito aumentada, então nada impede que esse doente já tenha uma doença coronariana prévia e possa instabilizar em cima de uma doença que é extremamente agressiva, pró-trombótica e pró-inflamatória. Então, não peço para todos, porque pode confundir você no departamento de emergência ou na sua UTI e fazer exames desnecessários para o seu paciente. Então, considere a clínica, o eletro, sempre nesses pacientes. Continuando, pessoal, em relação aos outros acometimentos em paciente que tem o coronavírus. Então, cardiomiopatias. Então, nesse trabalho do Lancet, interessante, a gente viu que os pacientes que tinham uma característica de insuficiência cardíaca aguda, visto por uma história clínica, e alguns pacientes eles dosavam o BNP, que também foi marcador de pior prognóstico desses pacientes, um total de 23 pacientes tinham IC aguda, tá? na apresentação do coronavírus. O que é que ele viu? Que 52% dos pacientes não sobreviveram contra 12% dos pacientes dos que sobreviveram. Então, mostrando que os pacientes que desenvolvem um IC aguda têm um pior prognóstico com relação àqueles que não desenvolvem a IC aguda, tá? Interessante, pessoal, que no próprio trabalho ele fala que é difícil determinar se esse paciente tem um IC nova, que pode estar relacionado a um coronavírus ou uma miocardite, por exemplo, ou se foi um IC crônica que agudizou, e aqui vai ser essencial a história clínica do paciente. Muitas vezes o paciente não sabe que tem um IC, ele agudizou por esse quadro extremamente pró-inflamatório, por aumento de demanda metabólica, tá? Ou se esse paciente está tendo um IC novo, uma miocardite subjacente relacionada ao coronavírus que está desenvolvendo IC, é difícil determinar, mas visto que os pacientes que tinham desenvolvido IC eram pacientes que conferiam um pior prognóstico intra-hospitalar. Um espectro mais grave da IC é o choque cardiogênico, tá? Esse raio-x de tórax mostra para a gente o infiltrado pulmonar bilateral, tá? Então, pacientes com coronavírus podem dar e pacientes com edema agudo pulmonar podem ter esse infiltrado pulmonar bilateral. E aí, Lucas, como é que eu vou fazer para determinar se é uma coisa ou outra? Difícil, tá? Então, nesses pacientes que têm choque cardiogênico e síndrome respiratória aguda, é essencial um eco e um BNP para guiar a nossa terapia. Lembrar que o BNP pode estar aumentado independentemente do paciente ter IC ou não. O BNP ele é muito sensível, mas pouco específico para IC. Então, ele em vindo negativo ou de baixos níveis, talvez seja mais uma síndrome respiratória aguda do que um quadro associado de IC, tá? E o eco para avaliar a disfunção ventricular esquerda, você pode ver a pressão capilar pulmonar para avaliar se esse paciente tem pressões hidrostáticas aumentadas, que pode sugerir uma sobrecarga volêmica no nosso paciente. Em casos de dúvidas, o pessoal da China fazia um cateterismo da artéria pulmonar, o chamado Swan-Ganz, mas isso aqui é praticamente em casos muito duvidosos, que você não sabe qual é o choque do paciente para guiar a terapia do nosso paciente. Visto que no paciente com choque associado ao cardiogênico, você vai ter que usar inotrópicos, dobutamina, nilrinone, e para pacientes com choque puramente pelo coronavírus, por uma sepse, pelo choque séptico, normalmente você usa vasopressores, noradrenalina, adrenalina, entre outros, tá? Então, o protocolo do COVID da Sociedade Mundial não recomenda fazer eco e BNP em todos. Em quem o pessoal da China considerava fazer eco? Então ele coloca uma troponina muito alta. Então você pediu a troponina desse paciente, então uma troponina muito alta, ele não está evoluindo favoravelmente, vale a pena fazer o eco e BNP. Um paciente em choque, ele recomenda fazer em todos os pacientes, para fazer o diagnóstico diferencial entre um choque cardiogênico e uma síndrome respiratória aguda grave, uma IC nova, então você determinou pela história clínica do doente que ele está desenvolvendo uma IC nova, vale a pena fazer um eco também. Arritmias ventriculares persistentes, principalmente. Então aquele paciente está tendo uma tempestade elétrica, então esse miocárdio normalmente ele está sofrendo, ele está com inflamação, então vale a pena fazer um eco
para avaliar se não tem a miocardite subjacente ou alterações de eletrocardiografia, tá? Como você pode ver, tudo que a gente tem falado aqui é pesar, tá? Então é pesar risco-benefício. Lembrar que um eco que você faz num paciente, você expõe a equipe ao vírus, à contaminação de uma maneira geral. Então, você vai ver que em toda a apresentação a gente vai sempre pesar risco-benefício, avaliar a clínica do doente, eletro, para definir os melhores exames para fazer para o nosso paciente. Com relação às arritmias, a gente não tem dados muito consistentes com relação à arritmia, mas viu que pacientes desenvolviam arritmias inespecíficas, em torno de 17% dos pacientes tinham arritmias inespecíficas. As arritmias mais comuns eram as arritmias supraventriculares, e aqui tanto a taquicardia sinusal era considerada arritmia, fibrilação atrial, flutter atrial. Esses pacientes que desenvolvem fibrilação atrial e flutter atrial normalmente são pacientes que já têm uma doença cardiovascular prévia estabelecida, e pacientes que foram para a UTI desenvolveram muito mais arritmias do que aqueles que não foram para a UTI, também conferindo aparentemente um pior prognóstico àqueles pacientes que desenvolvem arritmias. Alguns casos anedóticos avaliaram pacientes que desenvolveram TV e FV tardiamente. Isso não necessariamente está associado à doença cardiovascular. Um distúrbio eletrolítico muito importante pode fazer o paciente desenvolver FV e TV, então os mais dados precisam ser elucidados com relação a isso daí, tá? Nesses pacientes que desenvolvem arritmias, a recomendação é você fazer troponina e eco transtorácico à beira-leito, exatamente para avaliar se esse doente não tem uma miocardite ou uma doença cardiovascular subjacente que esteja predispondo esse paciente a desenvolver arritmias, e o tratamento dessas arritmias, de uma maneira geral, é igual ao tratamento de um paciente que não tem infecção pelo coronavírus. Outra coisa interessante, pessoal, esses pacientes com coronavírus, como vocês estão vendo, são pacientes que têm um estado protrombótico extremamente alto. Então, o dedímero foi outro marcador associado a pior prognóstico nesses pacientes, e esses pacientes têm um alto risco de TEV, tanto pela a gravidade do paciente, é um paciente que vai ficar imóvel normalmente, é um paciente que vai ficar entubado por muito tempo, então ele já tem um fator de risco para TEV pela gravidade, por ser paciente crítico, tá? E alguns estudos têm mostrado que os pacientes têm parâmetros anormais em coagulação, sugerindo esse estado protrombótico. Então, nesse trabalho do Lancet, você vê que os pacientes que não sobreviveram tinham níveis de dedímero muito mais altos com relação aos pacientes que sobreviveram, tá? Então, o dedímero alto é associado a um pior prognóstico nesses pacientes que desenvolvem coronavírus, tá? Então, o que é recomendado nesse trabalho do Lancet? Então, ele via exatamente isso que eu falei a vocês. Então, o paciente, 41%, 2% dos pacientes tinham um dedímero maior que 1, dos que não sobreviveram, 81% dos pacientes eram, e 24% dos sobreviventes, mais uma vez, conferindo um pior prognóstico. Na China, eles consideravam que o paciente poderia ter um TEP subjacente se era um paciente que não estava melhorando a despeito do seu tratamento clínico. Então é um paciente que vinha melhor, de repente piorou ou evoluiu para uma instabilidade hemodinâmica sem uma causa aparente. Então, nesses pacientes, eles consideravam que o paciente podia ter um tromboembolismo pulmonar subjacente pela própria doença ser protrombótica, tá? E, obviamente, pelo diagnóstico diferencial de choque no paciente numa UTI, de uma maneira geral. Então, a prevenção é feita, a recomendação é feita, um regime ideal é desconhecido. Você não vai lançar mão de anticoagulantes orais, porque são pacientes graves que podem necessitar de procedimentos invasivos, tá? Uma pressão arterial invasiva, uma punção arterial venosa central. Então, você vai preferir as heparinas. Preferencialmente, a heparina de baixo peso molecular ou a heparina não fracionada, tá? Um trabalho mais recente, interessante, que foi publicado também na China, no jornal de trombose e hemostasia, ele falava com relação à anticoagulação plena. O que é que ele fazia? Ele pegava o paciente, calculava o chamado SIC score, que é o score de coagulopatia induzida pela sepsis, é um score que já existia anteriormente. O que é que esse score traz para a gente? Pacientes que tinham plaqueta entre 100 e 150 mil, eles pontuavam 1. Pacientes que tinham uma plaqueta menor que 100 mil, pontuavam 2. Paciente com NR entre 1.2 a 1.4, ou seja, menor que 1.4, pontuava 1. O NR maior que 1.4, 2. E um SOFA de 1 e um SOFA maior ou igual a 2, pontuava 2. Os pacientes que tinham um score maior ou igual a 4 eram pacientes que tinham alto risco de desenvolver eventos tromboembólicos, tá? Lembrando, os critérios de exclusão desse trabalho eram pacientes que tinham diátese hemorrágica, obviamente que você não ia anticoagular um doente que estava com sangramento. O paciente que tinha se apresentado com menos de 7 dias no departamento de emergência, porque os trabalhos têm visto que os pacientes começam a desenvolver aumento de dedímero, normalmente em torno do 10º a 14 dias, muito parecido com o aumento da troponina, conferindo um pior prognóstico, e pacientes que tinham menor de 18 anos de idade também eram excluídos do trabalho. Então, o que é que ele viu? Que os pacientes que tinham um score SIC mais elevado
tinha benefício de você fazer anticoagulação plena nesse paciente. Você compara aqui o gráfico do paciente que usava heparina e dos pacientes que não usavam heparina. Você vê que a mortalidade dos pacientes que não usavam heparina, ela era praticamente o dobro daquela que os pacientes que usavam heparina. Outra coisa que ele fez também nesse trabalho, nos pacientes que tinham um dedímero maior que 6, a diferença também foi estatisticamente significante nos pacientes que usavam heparina e nos que não usavam heparina. Então, nesse trabalho, ele indicava, ele orientava você a anticoagular pleno. Pacientes que tinham aquele score maior ou igual a 4, ou pacientes que tinham um dedímero maior que 6, tiveram benefícios do ponto de vista de melhora de prognóstico intra-hospitalar, fazer anticoagulação plena. Ele falava que as doses de anticoagulação plena que eram feitas eram de baixo peso molecular, variavam entre 40 a 60 por dia, e eram fracionadas em 15 mil unidades. Você pode me perguntar, mas isso não é dose plena. O que é que ele advoga? Que os pacientes chineses normalmente são pacientes menores, têm um baixo peso e são pacientes de peso menor. Então, essa anticoagulação para alguns pacientes eram consideradas, sim, uma anticoagulação plena. Tá? Continuando agora, falando um pouquinho sobre as peculiaridades da parada cardiorrespiratória em pacientes com coronavírus. Por que a preocupação com relação a isso? Compressão torácica e ventilação são procedimentos que podem gerar aerosol, e gerar aerosol a gente sabe que está associado à contaminação da equipe de uma maneira geral. Tá? Então, a Sociedade da AMIB, Brasileira de Intensiva, o que é que ela recomenda para a gente? Só comece a RCP após segurança da equipe, isso em todas as situações de paciente com coronavírus. EPI para todos, então EPI com máscara N95 PFF2, tá? Pelo risco de contaminação da equipe. Então você só vai iniciar a parada cardiorrespiratória quando toda a equipe ela estiver pronta para atender o paciente com segurança, tá bom? Ritmos chocáveis, TVFV, não atrasar a desfibrilação. Então, nesses pacientes que param em TVFV, você tem que desfibrilar, obviamente, lembrando da sua proteção para evitar a contaminação, tá? Em ritmos não chocáveis, AESP e assistolia, você vai considerar a via aérea precoce porque a principal causa de parada cardiorrespiratória nesses pacientes tem como causa hipoxemia. Então, nesse paciente, você vai considerar a via aérea precoce de uma maneira geral. Outros detalhes importantes. Então, ventilação boca a boca e máscara de bolso são proscritos por motivos óbvios que a gente já explicou anteriormente. A gente vai evitar ao máximo a ventilação com bolsa, válvula, máscara. Se necessário, você pode colocar uma Guedel, porque você diminui a chance da contaminação por aerosol. Lembrar de colocar o filtro EPA, que é um filtro bacteriológico e um filtro viral. Então, aquele filtro higroscópico que a gente usa de maneira geral, ele umidifica o respirador, a região do filtro do paciente, o circuito, mas ele não protege contra bactérias e vírus, ele pode lançar isso no ar. Então, tem que lembrar, se o filtro já não tiver o EPA nele, você tem que colocar o EPA junto com o filtro higroscópico, se for o caso. A recomendação é fazer a intubação por videolaringoscopia, porque você diminui o tempo de intubação desse paciente, já é mostrado em alguns trabalhos. Tá? Pegar a pessoa mais experiente do plantão para intubar esse paciente é o recomendado por todas as sociedades, Brasil e no mundo afora. Se o seu paciente já está intubado e ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele vai estar em ventilação mecânica. Ele estando em ventilação mecânica, a gente vai manter ele em ventilação mecânica, a gente não vai tirar e ambusar como a gente faz de rotina em pacientes que têm parada cardiorrespiratória. E quais são os parâmetros que a gente coloca na ventilação mecânica? O modo vai ser assíncrono, obviamente o paciente está parado, então não faz sentido sincronizar o paciente com o respirador. Você vai colocar a frequência respiratória entre 10 e 12, fita 2 de 100% e a PIP idealmente de 0. Alguns respiradores não permitem que você coloque a PIP em 0, então você vai colocar a PIP entre 0 e 5, tá? Então menor que 5 de uma maneira geral. O tempo inspiratório e expiratório você vai colocar em 1 nesses pacientes, tá bom? Com relação agora à cardiotoxicidade e interações. Por que isso? A gente sabe que a gente está tentando algum tratamento medicamentoso para que possa melhorar o prognóstico dos nossos pacientes com coronavírus, seja eles leves ou graves, tá? Então, um trabalho que foi publicado no New England, um trabalho randomizado, controlado, aberto, entre 199 pacientes, que testava o uso do lopinavir e ritonavir em pacientes que tinham Covid grave. Ele considerava um Covid grave um paciente que tem uma saturação menor que 94% ou um índice de oxigenação menor que 300. O que é que ele viu? Lopinavir e ritonavir não foi associado a melhores desfechos nos pacientes relacionados ao controle, então praticamente não teve indicação de usar nesses pacientes que tinham coronavírus confirmado. Mas se por acaso surgir
outros trabalhos que possa utilizar lopinavir e ritonavir, a gente tem que ter alguns cuidados nos pacientes com doença cardiovascular. A gente sabe que o paciente com doença cardiovascular, com doença coronariana, sendo mais específico, todos têm indicação de usar as estatinas, tá? Lopinavir e ritonavir, ele pode ter interação com as estatinas. Então, simvastatina e lovastatina são contraindicadas você usar em paciente que está usando lopinavir e ritonavir pelo risco de miopatia e, num quadro mais grave, até de uma rabdomiólise. Neste paciente, a orientação é você trocar por atorvastatina e rosuvastatina, mas também tendo cuidado ao risco de miopatia. Neste paciente, você vai diminuir a dose das estatinas para diminuir o risco desse paciente desenvolver alguma miopatia. Outros detalhes interessantes sobre lopinavir e ritonavir. Lopinavir e ritonavir estão associados ao aumento do QT, a um aumento do intervalo PR, então esse paciente pode estar predisposto a evoluir como bloqueio AV, de uma maneira geral, tá? Pacientes que são coronariopatas, normalmente eles usam antiagregantes plaquetários. E aí, um detalhe interessante, lopinavir e ritonavir foi associado à diminuição da potência do clopidogrel. Os níveis sérios de clopidogrel estavam diminuídos nesse paciente e também o prasugrel. Então, esse paciente tem um risco aumentado de trombose. Então, imagine o seu paciente usando lopinavir e ritonavir, que já tem uma doença cardiovascular, uma doença coronariana, está diante de um estado protrombótico, que o coronavírus é um estado protrombótico, e aí você vai ter uma diminuição da ação do clopidogrel. Se é um doente que já tem um stent, o risco de trombose está muito aumentado. Então, ter esse cuidado nessa interação do lopinavir com o ritonavir. E qual é a opção? A opção seria trocar pelo ticagrelol, que seria outro antiagregante plaquetário, que não tem a diminuição da sua ação. Pelo contrário, tem um aumento da risco da sua ação. Então, esses pacientes têm um aumento do risco de sangramento. Então, são detalhes interessantes e importantes que você deve ter no seu paciente, se porventura você for usar o lopinavir ou o ritonavir. Lembrando que até o presente momento, a gente ainda não tem recomendação de trabalho recomendando o uso de lopinavir e ritonavir. Vamos falar agora um pouco, pessoal, sobre a hidroxicloroquina e cloroquina. Está muito falado aí nas redes sociais, enfim. Trabalhos mostrando, nenhum mostrou benefício até então, tá? A gente tem mostrado que a hidroxicloroquina, a cloroquina, ela diminui o clírice viral de uma maneira geral, mas não mostrou diminuição de desfecho de mortalidade em nenhum dos trabalhos que foram publicados até então. Então a gente tem que ter muito cuidado em prescrever essa droga, porque é uma droga que pode ter interação cardiovascular. Qual seria essa interação que ela poderia dar? Ela tem um potencial cardiotóxico, então o paciente pode ter um risco de torsade de Points. Então esse paciente alarga o QT e pode evoluir com torsides, uma taquicardia ventricular polimórfica. Um trabalho publicado em 2004 associou a hidroxicloroquina com a cardiomiopatia restritiva ou dilatada. Então, é outra coisa que você deve ter cuidado, principalmente nos pacientes que já têm uma doença cardiovascular prévia. A normalidade da condução, vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante, e ela inibe essa enzima CYP2D6, e por inibir essa enzima, ela vai aumentar as concentrações séricas dos beta-bloqueadores de uma maneira geral. Então, no doente que já está crítico, que usava o beta-bloqueador, você pode ter um risco de bradicardia e de hipotensão, ainda mais se você associar o sulfato de hidroxicloroquina nesse paciente. E quais seriam os pacientes que teriam um risco maior de desenvolver essas cardiotoxicidades que eu falei para vocês anteriormente? Uma superdosagem, tá? Uso por mais de 3 meses, que não vai ser o perfil dos nossos pacientes, doença cardiovascular prévia e doença renal crônica também são pacientes que têm um risco maior de cardiotoxicidade em interação com a hidroxicloroquina, tá? O principal efeito deletério da hidroxicloroquina é o alargamento do intervalo QT. Então você vê nesse eletrocardiograma aqui, um eletrocardiograma bonito, o paciente claramente tem um alargamento do intervalo QT. Você vai me perguntar, como é que você sabe que ele tem um alargamento do intervalo QT? Você vê aqui, pessoal, aqui tem uma onda P, aqui está um QRS, aqui a onda T. A onda T desse paciente, ela praticamente começa próximo ao próximo QRS. Se a gente passar uma reta aqui no meio, a gente vê que a T está muito mais para o lado de cá do que para o lado de cá. Então, esse paciente tem um QT largo. Mas a gente tem fórmulas que a gente pode usar, como a fórmula de Bazet, para calcular o QT corrigido do paciente, porque o QT depende da frequência cardíaca. Então, eu dou aqui 2 dicas para vocês do Medicalc e X do Medicalc, que você pode colocar lá a frequência cardíaca do paciente, medir o QT do seu paciente e avaliar se esse paciente tem um QT longo ou não. Aqui o paciente tem um QT longo e aqui ele acabou de sair de uma taquicardia ventricular polimórfica, que é uma das principais complicações associada ao uso da cloroquina neste paciente. Então,
Mais recentemente, a Academia Americana de Cardiologia mostrou para a gente um score chamado de score de Tisdale, que é um score que avalia os pacientes que usam cloroquina mais azitromicina. Pessoal, a azitromicina está em quase todos os protocolos no paciente que está com coronavírus, tá? Para o tratamento de uma pneumonia bacteriana subjacente que não foi diagnosticada. A azitromicina é outra droga que alarga o intervalo QT. Então, quando você junta cloroquina com azitromicina, você tem um risco maior de alargamento desse intervalo QT nesse paciente. Então, esse score pode guiar a gente a avaliar se esse paciente tem contraindicação ou não ao uso da cloroquina junto com a azitromicina. Então, se é um paciente mais idoso, é do sexo feminino, está usando diurético de alça, porque pode causar hipocalemia e hipomagnesemia. Lembrar que os distúrbios eletrolíticos de hipocalemia e hipomagnesemia predispõem às arritmias, predispõem ao intervalo QT mais alargado. Então, a gente tem que ter cuidado nesses pacientes. Um QT na admissão que já é maior que 450, é um paciente que você tem que ficar de olho. Esse paciente pode piorar esse QT com o uso dessas drogas. Paciente que teve um infarto recente, é um paciente que tem um miocárdio fibrótico, é um paciente que tem um risco maior de desenvolver arritmias. Um paciente que está usando mais de 2 medicamentos que prolongam QT, sepse, IC, você vai somar a pontuação desse paciente e se esse paciente tiver maior ou igual a 11 pontos, é um paciente que você vai avaliar uma provável contraindicação ao uso do cloroquina junto com a azitromicina. Então, quais seriam os cuidados que a gente teria que ter com o paciente que vai usar a cloroquina? A gente está vendo muitos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no uso da hidroxicloroquina, fazendo ensaios clínicos randomizados para avaliar se tem benefício ou não. Então, a gente tem que ter cuidado. Se a gente vai testar, a gente tem que ficar de olho no QT do nosso paciente. Então, idealmente, evitar medicamentos que prolonguem o QT. Então, outros antibióticos do tipo quinolonas respiratórias, azitromicina, uso de antipsicóticos, por exemplo, Aldol, uso de antiarrítmicos como a mildarona, podem prolongar o intervalo QT. Então, se for para usar hidroxicloroquina nesse paciente, tente trocar essas medicações que o paciente está usando, tá? Para não ter duas medicações que podem alargar o intervalo QT. Fazer um eletrocardiograma no início do paciente, quando ele chega no hospital, é extremamente importante para avaliar o QT de base. Função renal, hepática, potássio sérico e magnésio sérico, como falei para vocês anteriormente, que estão associados ao aumento de risco de arritmia nesses pacientes. Se está com dúvida de como medir o intervalo QT, pede ajuda do colega, pede ajuda do especialista, do cardiologista ou até do arritmologista para medir o intervalo QT junto com você. Então ele coloca que contraindicações relativas seriam: se o paciente já tem um QT longo, congênito ou adquirido, um QT basal maior que 500 milissegundos, é uma contraindicação relativa. Por que relativa? Ele fala que você vai pesar risco-benefício. Até o momento a gente não tem uma indicação formal para uso de cloroquina, não tem um trabalho mostrando uma consistência e diminuição de mortalidade. Então, até o momento não vale a pena usar. Mas se por acaso algum trabalho mostrar algum benefício, então você vai ponderar o início da cloroquina nesses pacientes que já têm um QT maior que 500. Outro paciente também que a gente pode avaliar é um paciente que tem um QT maior que 550 e que já tem um bloqueio de ramo esquerdo, ou que é um QRS mais largo, certo? Ou um paciente que já tem um marca-passa, você é mais tolerante com relação ao QT, então você pode considerar um QT de 550, 530, a depender da sociedade que você está vendo. E aquele score de Tisdale que eu falei para vocês, maior que 11, maior ou igual a 11 também é uma contraindicação relativa, porque você vai pesar risco-benefício nesses pacientes. E como seria a monitorização? Ele recomenda fazer uma telemetria, tá? Então, fazer eletrocardiograma nesse paciente, deixaria uma máquina só para ele lá e fazer o diagnóstico e a consulta por telemetria. Monitorar o potássio desse paciente diariamente, então uma vez por dia você vai monitorar o potássio do seu paciente. O ECG você faz 2 a 3 horas após a segunda dose de hidroxicloroquina e depois você pode ficar fazendo diariamente. Se o QT aumentar em 60 milissegundos em relação ao basal ou 500 milissegundos em relação ao absoluto que ele tinha previamente, você vai considerar interromper a azitromicina e ou diminuir a dose de hidroxicloroquina e fazer eletrocardiograma diário nesse paciente. Se, após essa sua medida inicial, ele permanecer com um QT maior que 60 em relação ao basal ou aumentou 500 em valores absolutos, você vai considerar suspender as duas terapias pelo risco desse paciente desenvolver uma arritmia ventricular grave, com risco, inclusive, de morte. Outras drogas que têm sido testadas também nesses pacientes, o paciente que tem a coronavírus, é a prednisolona, os corticoides de uma maneira geral. Alguns trabalhos mostraram que o corticoide nesses pacientes tem diminuído o clearance viral. Então, esses pacientes ficariam com o vírus mais tempo. Então, para coronavírus, ele praticamente não tem sido utilizado, não tem sido mostrado um benefício para esses pacientes. E o que é que ele pode causar em pacientes que têm doença cardiovascular? Corticoide, de maneira geral, causa uma retenção hídrica,
pode aumentar uma pressão arterial, então no doente que já tem uma doença cardiovascular subjacente, ele pode evoluir com congestão, edema agudo de pulmão, por exemplo. Esse paciente pode aumentar a pós-carga demais e pode evoluir, por exemplo, com um infarto tipo 2, então aumentou a demanda metabólica de um coração que já não era muito bom, ele pode evoluir com injúria miocárdica aguda, pode causar distúrbio eletrolítico e, consequentemente, risco de arritmia nesses pacientes. E lembrar que, se o paciente fazia uso de varfarina em casa, ou é um paciente que vai tratar ambulatorial, por exemplo, ele pode aumentar o efeito da varfarina e predispor o nosso paciente a um aumento de risco de sangramento. Então a gente chega agora, pessoal, já estamos quase chegando no final da aula, a polêmica do IECA, tá? Por quê? O que é que tem se falado com relação ao IECA? A gente tem visto em estudos in vitro que os pacientes, o coronavírus, para adentrar na célula, ele precisa do spike. E esse spike, ele se liga à enzima conversora de angiotensina 2, que está presente, que pode estar presente no pulmão, presente no coração, e tem visto que ela está super presente nos alvéolos pulmonares, nas células alveolares do tipo 2. Então, o que é que acontece nesses pacientes? Essa proteína spike que está presente no vírus do coronavírus, ela se liga ao ACE2, isso aumenta a entrada do vírus na célula pulmonar, causando lesão pulmonar e, consequentemente, também causando a sua replicação viral. Então, tem esse postulado seguinte: se você inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona desse paciente com um BRA ou um IECA, ele pode ter um upregulation, um aumento desse receptor, e isso favoreceria que o paciente desenvolvesse a síndrome do coronavírus, tá? Isso é tudo estudos in vitro, a gente não tem confirmação desse dado. Então, a recomendação das diretrizes americanas, europeias e brasileiras é não suspender rotineiramente o IECA nos seus pacientes que já usam cronicamente, pessoal. Por quê? A gente sabe que o IECA tem benefícios mostrados para o paciente com hipertensão, benefícios mostrados para o paciente com IC com fração de sangue reduzida, pacientes diabéticos que têm microalbuminúria, diminui a incidência de microalbuminúria, esses pacientes têm uma melhora na nefropatia, pacientes com infarto agudo do miocárdio, porque melhora, diminui a chance de remodelamento desse paciente. Então, a gente tem muito benefício do IECA já demonstrado contra algo que a gente não tem certeza que pode acontecer. Então, todas as diretrizes são unânimes em orientar: não suspenda o IECA ou BRA do seu paciente. Outro detalhe interessante: na medida que você suspende o IECA ou BRA do paciente, ele vai ter que trocar outro remédio, então ele vai ter que sair de casa para a farmácia, então ele vai se expor mais ainda. Um paciente que já tem uma doença cardiovascular vai estar exposto, a gente sabe que esses pacientes têm um risco maior de evoluir com formas mais graves, então a recomendação é não suspender os inibidores da IECA ou BRA do nosso paciente. Em contrapartida, a gente avalia o futuro, o que é que a gente tem no futuro para esses nossos pacientes. Da mesma maneira que a gente está estão querendo suspender o IECA ou BRA do nosso paciente, já existem trabalhos usando esse medicamento para ver se tem benefício nesses pacientes que têm o coronavírus. E como seria isso? Entende aqui comigo. O paciente tem o vírus, o coronavírus, ele tem a sua proteína chamada de spike, tá? A gente tem um receptor chamado de TMPRSS2, que esse TMPRSS2 é extremamente importante para o spike. Então, você inibir esse TMPRSS2 poderia diminuir a replicação viral, então é terapia que está sendo testada. Outra coisa que está sendo testada também é a vacina. Então, você fazer uma vacina contra o spike, fazer a vacina contra os antígenos desse vírus, para avaliar se esse paciente desenvolve anticorpos e autoimunidade para vencer o vírus. Outra coisa que tem sido feita também é você dar para o paciente a enzima conversora da angiotensina 2 solúvel. Mas, Lucas, eu vou dar mais essa enzima para esse paciente, então esse paciente vai desenvolver mais doença. Não, o que é que aconteceria? O vírus iria se ligar a esse ACE2 solúvel do seu paciente e deixaria o outro ACE2 livre. O ACE2 livre, tá? Ele converte a angiotensina 2 em angiotensina 1A9 e 1A7. E essa angiotensina daqui, ela é anti-antrófica, antifibrótica, anti-inflamatória, antioxidante e causa vasodilatação. Então, ela causa uma proteção tecidual. Então, alguns estudos in vitro também têm mostrado que essa enzima, na verdade, ela é benéfica para o paciente, tá? Então, seria uma ideia de você dar um ACE2 solúvel para esse paciente para bloquear, para o vírus praticamente só se ligar a esse outro ACE solúvel e a gente poder ter os benefícios dessa outra ACE. Em contrapartida, o BRA e o losartana, o IECA, quando eles inibem essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 e 3, certo?
a gente tem um efeito pró-atrofia, pró-fibrótico, pró-inflamatório, pró-oxidante e que causa vasoconstricção. E isso estaria relacionado à injúria tecidual. O que eu quero trazer para vocês nesse slide, pessoal, é que a gente tem que ter muito cuidado com o que tem sido divulgado. Então, a gente não tem trabalhos consistentes mostrando que a gente deve suspender e equilibrar dos nossos pacientes. A gente tem um racional, lógico, que parece estar relacionado a isso, mas você vê que os próprios trabalhos são controversos com relação a isso. Então, estão testando o uso de BRA para melhorar o paciente, porque você dando um BRA, você bloquearia esse sistema e aumentaria o AC2 do paciente. Então, tendo os efeitos que eu falei aqui anteriormente, em contrapartida tem gente sugerindo suspender o remédio. Então, é campo de especulação, é campo de investigação, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz alguma conduta para o nosso paciente. Continuando aqui agora, pessoal, um breve caso clínico para a gente treinar. Um paciente de sexo feminino, 37 anos, natural e procedente da China, uma epidemiologia extremamente positiva, refere febre e dispneia há 3 dias. Hoje, 14 de março, iniciou dor torácica em aperto, irradiação para membro superior esquerdo em repouso há 30 minutos. Então, uma dor torácica, aparentemente uma dor torácica típica, né? Então, um doente que está com uma suspeita de uma infecção, a gente não sabe se viral ou bacteriana, que desenvolveu uma dor torácica típica com irradiação para o membro superior esquerdo em repouso há 30 minutos. Não tem antecedente pessoal prévio, o exame físico, o peso na admissão de 60 quilos. Então, estado geral grave, dispneica, mal perfundir, extremidades frias. Então, é um paciente que está evoluindo provavelmente com um choque. Ausculta cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhanomas hipofonéticas, pressão arterial de 8/5, frequência cardíaca de 120, ausculta respiratória, murmúrio presente em ambos os emitórios com estertores grosseiros bilateralmente, mais um terço inferior. Então a gente não tem dúvida que essa paciente está evoluindo, provavelmente para um IC de perfil C com espectro de uma gravidade maior, provavelmente um choque cardiogênico. Então, foram feitos exames complementares para essa paciente. Fizeram um elétrico, que eu vou colocar para vocês mais adiante, uma troponina que foi de 10.000, o valor de referência era 0,014, um BNP de 21.000, a gasometria arterial mostrava uma acidose com lactato aumentado, e a gente tem um gap de CO2 de 10, descrito aqui, uma saturação venosa central de 55, sugerindo provavelmente um baixo débito cardíaco. Tá? Então a gente tem um paciente com IC, perfil C, aparentemente um IC agudo, o paciente não tinha nenhuma comorbidade prévia, uma paciente que estava na China, que teve febre e dispneia. Vamos continuar aqui. Então ela fez um eletrocardiograma. O que é que você vê no eletrocardiograma? A gente vê um supradesnivelamento do segmento inferior, D2, D3 e AVF, com infradesnivelamento de V1, V2, V3, V4, e com supra aqui em V5 e V6. Então, um infarto com supra ínfero dorsal. Por que dorsal, Lucas? Ínfero látero dorsal. Lateral porque pegou V5 e V6, dorsal porque a gente tem um infra de V1 a V4, que pode ser uma imagem espelho do infarto dorsal. Fez um raio-x de tórax que avaliou que tinha infiltrado pulmonar difuso bilateralmente, sugerindo também congestão, cefalização de trama vascular bilateralmente, ingurgitação de hilo pulmonar à direita. Fez uma tomografia que foi descrita como um infiltrado em vidro fosco, com derrame pleural presente também. Infiltrado em vidro fosco, com derrame pleural presente bilateralmente. Pessoal, infarto com supra, como a gente falou na nossa aula, não tem dúvida. Essa paciente precisa ir para a sala de hemodinâmica, ela precisa se submeter a um cateterismo cardíaco. E, pessoal, é uma paciente que está extremamente grave, uma paciente que tem um risco grande de evoluir para insuficiência respiratória ou uma PCR. Então, como eu falei para vocês, nessa situação, todo mundo tem que estar paramentado, pronto para algum procedimento gerador de aerosol. A paciente foi para o cateterismo de urgência. O que é que foi dado o cateterismo? Normal, sem ateromatose, um VE com hipocinesia difusa, com a fração de ejeção reduzida. Foi feito um PCR para coronavírus que foi positivo e o outro painel viral do paciente foi negativo. Qual foi o diagnóstico final desse paciente? Miocardite fulminante por coronavírus. Esse caso aqui foi um caso que aconteceu na China, foi o único relato de miocardite fulminante por coronavírus, tá? Eu quero lembrar a vocês que miocardite fulminante, de uma maneira geral, é uma das poucas indicações de você fazer uma biópsia endomiocárdica para confirmar se realmente é para uma miocardite, essa doença do paciente, para você poder tratar. Nesse paciente foi feito imunoglobulina e corticosteroide. Não é rotina nos pacientes com miocardite, de uma maneira geral, fazer esse tratamento, tá? Nesse paciente foi feito o tratamento e o paciente saiu bem do internamento.
Foi feita também antibioterapia, porque não se sabia inicialmente se tinha uma pneumonia bacteriana associada. Ele precisou usar de droga vasoativa, noradrenalina, para manter uma pressão arterial. Precisou usar de inotrópico. Aqui o inotrópico escolhido foi o milrinone, mas poderia ser a dobutamina, por exemplo. Foi feito furosemida porque o paciente tinha sinais de congestão sistêmica. E a enoxaparina foi feita profilaticamente nesse paciente, apesar de, como a gente falou, poderia ter sido feito também a enoxaparina plena, porque o paciente tinha um dedímero extremamente alto. Tá? A gente não tinha dados aqui para avaliar aquele score que eu expliquei para vocês de coagulopatia induzida pela sepse, mas por ter um dedímero muito alto, maior que 6, como a gente falou naquele trabalho que foi publicado no Jornal de Trombose e Hemostasia, um paciente talvez se beneficiaria da enoxaparina plena. Lembrar que, mais uma vez, miocardite nesses pacientes pode acontecer, a gente não sabe se é uma injúria miocárdica direta do vírus ou se é uma reação imune. De uma maneira geral, miocardite, a gente trata, o tratamento dele é de suporte nesse paciente, então ele pode usar droga vasoativa, choque cardiogênico, pode usar até circulação extracorpórea, transplante cardíaco pode ser feito também em último caso, corticoterapia e imunossupressor só em casos específicos. Aqui, um caso único descrito de miocardite fulminante que se deu bem com corticoide e imunoglobulina, mas lembrar que é uma conduta de exceção.